Fala galera, saudações alvinegras para você que chega aqui na nossa mesa de bar do Fut n Roll para falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho de Corinthians e falar principalmente desse fim de semana que vai estar repleto de emoções aí com dois majestosos. Primeiro pela Copinha, final da Copa São Paulo de Júniors, e o segundo pelo Campeonato Paulista. A gente vai começar falando um pouquinho da Copinha, essa decisão que é, na verdade, um tira-teima entre as duas equipes. O Corinthians, que é o maior vencedor da Copinha, com 11 títulos, tenta aí chegar ao seu 12º título, o bicampeonato consecutivo, né? Foi campeão em 2024. E o São Paulo tem 4 títulos e busca a quinta conquista. Qual é aí a disputa entre os dois, né? O tira-teima. As duas equipes já decidiram a Copinha por duas ocasiões. Em 1993, o São Paulo venceu por 4-3, né, com 3 gols do Jameli, foi um dos destaques aí naquela Copinha, que depois subiu para o time profissional, também se destacou aí com a camisa de São Paulo. Naquele time tinha o Rogério Ceni, tinha o KT, tinha o Pavão, tinha muitos jogadores aí que foram aproveitados na equipe principal de São Paulo. Do lado do Corinthians, o Marques anotou 2 gols. Marques foi uma das principais revelações ali daquela época. Subiu com outros jogadores, né, como André Santos, Silvinho, enfim, Embu, um time bem repleto ali também de jogadores que marcaram em algum momento na história do Corinthians. Essa foi a primeira disputa entre os dois times em decisão de Copa São Paulo. Em 2004, aconteceu a segunda disputa no Pacaembu. Naquela época, o Corinthians venceu, deu troco, venceu por 2-0, né? E aí eu vou trazer aqui um destaque interessante, até uma ligação afetiva importante que eu tenho com esse jogo, porque foi uma das minhas primeiras coberturas enquanto jornalista, foi a final da Copa São Paulo de 2004. Eu estava no Pacaembu e tinha, na época, né, não tinha torcida única no estádio, né? Então, a organização colocou a torcida do Corinthians, que era mandante, né, com a maior parte da arquibancada ali do Pacaembu, e a torcida do São Paulo ficou nas numeradas do Pacaembu, onde ficavam também as tribunas de imprensa. Então, eu estava ali fazendo um trabalho jornalístico por uma rádio que eu trabalhei, a Rádio Eldorado, e no momento em que o Corinthians fez o segundo gol, já próximo do fim do jogo, eu entrei ao vivo na rádio falando, né? Na época a rádio não transmitia as partidas, mas eu estava entrando com boletins ao vivo ali de tempos em tempos. E entrei dando a notícia que o Corinthians havia marcado o segundo gol e estava muito próximo da conquista. Um torcedor que estava próximo de mim ali ouviu a minha, a minha informação, enfim, o que eu estava falando no telefone ali, e começou a me acusar de corintiano, né? Não que eu estivesse trajado, nada disso, né? Eu estava ali a trabalho, né? Mais uma vez eu reforço isso, mas enfim, criou-se ali uma confusão. Muitos torcedores vieram para cima de mim, ameaçando, gritando, torcedores são paulinos. E aí eu contei com a ajuda não só dos seguranças ali do Pacaembu, como também do saudoso amigo Mauro Betting, que à época trabalhava na Rádio Bandeirantes, e ele viu que eu estava ali em apuros, me chamou para assistir o resto do jogo, da partida ali, ao lado dele, na cabine da Rádio Bandeirantes. Então foi um momento muito marcante para mim ali, lógico, pela conquista do Corinthians enquanto torcedor, mas como profissional também. A Copa de 2004 tem um espaço aí guardado no meu coração com carinho. E eu até fui buscar, né, a ficha técnica daquele jogo, né? Então, um jogo que aconteceu, né, no Pacaembu, no dia 25 de janeiro de 2004, 50.095 pessoas estiveram presentes. Os gols do Corinthians foram marcados por Bobô, aquele atacante Bobô, não que foi campeão brasileiro, né, pelo Bahia, que depois também se destacou no Corinthians, mas aquele que subiu da base como uma grande promessa e não vingou
tanto, né? Pelo menos no Corinthians, depois seguiu carreira, jogou na Turquia, jogou em outros times, mas o Bobô no Corinthians não vingou o quanto a torcida esperava, mas ele fez um dos gols ali da final, e o Rafael completou de pênalti aos 39 do segundo tempo. O jogo foi muito disputado, né? A gente teve muitas expulsões, né? Do lado do Corinthians, o Fininho, lateral esquerdo, e o Abuda, atacante, foram expulsos, e do lado do São Paulo, André, Alê e Marco Antônio. As escalações na época do São Paulo, Matheus no gol, Thiago, Edi Carlos, Flávio e André. Alê, Carlinhos, depois entrou Robert, Marcos Antônio e Hernandes, que depois foi substituído por Ailton. Ainda Paulo Kraus e Diego Tardelli, aquele mesmo, né, que virou depois um grande artilheiro, subiu para o profissional, se destacou no São Paulo, se destacou em outros clubes, e saiu aí também para a entrada de Paulo Matos, o técnico do São Paulo na época, Visoli. O Corinthians foi escalado com o Júlio César, aquele Júlio César que depois foi campeão brasileiro com o Timão, no profissional, né, um dos jogadores que tem mais títulos ali no currículo pelo Corinthians, né, ainda que muitos deles ele não atuou como titular, mas esse Campeonato Brasileiro, né, em 2011, o Júlio César era o titular, grande corintiano, tem uma grande admiração por ele, uma grande pessoa. Corinthians escalado, então, com Júlio César, Edson, Wendel, Alemão e Fininho. Rafael, Rosinei, volante que também teve bom destaque aí no profissional, Ednei, Bobô, Rony e Newton. E no ataque, Jô, grande destaque, né, um dos grandes artilheiros aí, figura entre os maiores artilheiros da Neoquímica Arena, e a Buda, né, completou aí a escalação do Corinthians, né, uma Buda também subiu como uma grande promessa, mas não teve muito destaque, o técnico da época, Adailton Ladeira. Então, essa decisão que acontece esse sábado, né, vai ser reviver aí grandes momentos, né, grandes histórias. São dois times que tradicionalmente revelam muitos jogadores, revelam craques aí para o futebol brasileiro e futebol mundial. O Corinthians que, né, começou a campanha desse ano sem ser apontado como um dos principais favoritos ao título. O time foi muito reformulado, né, em relação ao do ano passado, que havia conquistado a Copinha, mas o time foi embalando, né, junto com o apoio da torcida, junto com a inspiração, né, do Poropopó, as comemorações pós-jogo, nessa sinergia torcida e jogadores que aconteceu ano passado no profissional tem se repetido na Copinha, e o Corinthians foi embalando, né, na semifinal venceu o Vasco por 1-0, o Grêmio, perdão, né, na fase anterior havia vencido o Vasco, e na semifinal venceu o Grêmio por 1-0 com o gol do Bahia de cabeça. O São Paulo que eliminou o Criciúma na semifinal, não vai ter o atacante artilheiro aí, Rian Francisco, que já marcou 10 gols na Copinha, tomou o segundo cartão amarelo na semifinal, está fora da decisão. Então vai ser um jogo aí emocionante para começar a aquecer, né, os corações dos corintianos e dos são paulinos, claro, para o jogo majestoso do fim de semana. No fim de semana a gente vai ter aí no domingo São Paulo e Corinthians no Morumbis, jogo aí pelo Paulistão, e o Corinthians deve ter aí pela primeira vez o time mais próximo do que é o considerado titular, o ideal, do que a gente viu que terminou o ano passado. O Corinthians começou o ano muito bem, já emendou 3 vitórias seguidas no Campeonato Paulista, alcançou ao todo 10 vitórias consecutivas, né, contando aí com os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o que não acontecia desde 2001, quando o Corinthians foi campeão paulista, sob comando de Vanderlei Luxemburgo. Então, o time de Ramon Dias agora está embalado, apesar, né, a gente já reforçou aqui em outros vídeos, outros momentos aqui de conversa com vocês, que essas primeiras rodadas a gente não poderia cobrar muita coisa
da parte tática, da parte técnica do time, por conta, né, de ser um início de temporada, uma pré-temporada muito curta, muitos jogadores sendo revezados ali, o Corinthians ainda não repetiu nenhuma escalação. Na primeira partida foram muitos reservas, na segunda partida já uma mescla, na terceira novamente outros jogadores entraram em campo, mas a gente já pode começar a apontar alguns destaques individuais, né, para a temporada, que passam também um pouco de segurança para a torcida, né, até tirando algumas dúvidas. Eu mesmo tinha alguns questionamentos aí em relação a esse elenco, a gente comentou sobre isso no início da temporada aqui, né? Então, o primeiro, o Matheus Donelli, tem se mostrado seguro, né? Apesar de ter tomado aí um gol em cada jogo, né, dos 3 que o Corinthians fez já no Paulista, né? Os 3 resultados foram vitórias alvinegras por 2-1. Mas o Donelli tem se mostrado seguro, tranquilo, feito boas participações, boas defesas, né, importantes. Então é legal a gente ver um goleiro da base, um goleiro do terrão, um goleiro que tem uma conexão, né, muito bonita com o clube, né? A história do Donelli é muito legal. O avô dele, né, frequentava Gaviões, estava sempre ali nas arquibancadas do Pacaembu, enfim, o garoto cresceu ali nesse meio. Então, eu particularmente tinha algumas dúvidas em relação ao Donelli para saber se ele conseguia dar conta do recado, e tem dado, né? A gente não sabe se ele vai jogar o clássico ainda, porque o Hugo estava com amidalite, não jogou ainda na temporada, então a gente precisa ver aí se o Ramon e o Emiliano vão lançar aí o titular já no clássico, ou se vão esperar mais um pouquinho para ele se recuperar e dar mais uma sequência aí para o Donelli. O Lelma na lateral direita, que era um questionamento também, né, em relação à reserva do Mateuzinho, tá indo bem, né, não está comprometendo e tenha feito aí boas jogadas. O João Pedro Choca, zagueiro, que aliás fez um dos gols, né, na última vitória contra o Água Santa, está se consolidando. O Ramon Dias, inclusive, elogiou o garoto, né, disse que ele voltou bem aí do empréstimo do Ceará, que aproveitou essa oportunidade, se desenvolveu e agora está aí brigando, né, com os outros zagueiros do elenco pela posição. Um destaque muito positivo também foi a volta do Diego Palacios, conseguiu jogar aí ontem, depois de um ano praticamente sem entrar em campo. Ele sofreu uma lesão muito séria logo na primeira partida dele com o Corinthians, ainda em 2024, e agora voltando aos gramados. Então, né, primeiro pelo ser humano é muito importante, né, quando a gente vê um atleta que se recupera de uma lesão tão grave assim, poder atuar, poder exercer a sua profissão, né? E o Diego Palacios foi bem no jogo, teve bons lances, era para ele ter se consagrado aí com uma grande assistência, né? Mas o Pedro Raul não finalizou tão bem, e o goleiro do Água Santa fez até uma boa defesa, mas já é um ponto positivo aí, pensando em elenco, né? Construção de elenco para a temporada. O Charles, o Alex Santana, que também marcou, aliás, um golaço. O Alex Santana tem muita categoria, voltando aí a apresentar o futebol que ele demonstrou antes da lesão, né, que ele sofreu ano passado. Então ele estreou pelo Corinthians muito bem, foi conquistando a torcida, ganhando espaço, se machucou, foi afastado por um tempo, mas está voltando e parece que está bem. O José Martínez mostrando mais versatilidade em relação ao ano passado, em que ele era mais um volante fixo, agora ele está com mais mobilidade em campo, que é interessante. O Carrijo, né, dispensa comentários, um dos grandes nomes aí do ano passado para mim, uma contratação que foi pouco falada à época, porque ele chegou junto com o Memphis, mas que está dando muito resultado, está entregando, e é assim, o cara que tem uma frieza. Já ouvi comentários aí de colegas, enfim, comparando o futebol, não o futebol, né, mas essa frieza dele com o Rincon, mas eu penso muito às vezes no Danilo, né, em termos de frieza. Lógico que o Danilo tinha uma categoria incrível, o Rincon também, né, são dois ídolos campeoníssimos pelo Corinthians, campeões mundiais, enfim, dispensam comentários, né,
mas eu vejo aí essa frieza do Carrillo, né? Parece que ele não se afoba, ele sofre pressão de 3 jogadores e ele tá ali como se ele tivesse sozinho no gramado, dificilmente erra um passe, e mesmo quando ele não vai tão bem, não compromete, né? Quando ele está muito inspirado, ele é incrível, né? Faz bons passos, enfim. Então a gente começa a ver aí alguns destaques individuais no time. Para mim, o Coronado também está demonstrando que veio com vontade para essa temporada, né? Ele está sendo titular aí na armação do time, já que o Rodrigo Garro ainda não estreou, né? Sequer estreou esse ano, com um desgaste na articulação, enfim, um problema que a gente não tem muitas informações sobre o que acontece, mas que o Emiliano Dias já disse que na temporada passada era para ele ter parado há uns 5 meses atrás, e ele, né, tomou infiltração, fazia questão de estar em campo para ajudar o time naquele momento ali de luta contra o rebaixamento. Foi, né, o grande craque da temporada do Corinthians em 24, está sendo preservado aí porque está sendo preparado fisicamente para se recuperar. E o Coronado agarrou essa chance, está jogando muito bem, fez um golaço de falta no jogo anterior. Tem comandado o meio-campo com dribles, com velocidade, enfim, acho que pode ser aí também uma grande opção e gerar até uma dúvida, né, entre os dias na escalação do time. O Memphis, ele entrou já algumas vezes, né, não jogou um jogo inteiro ainda, por esse controle de carga do início da pré-temporada, mas ele está fazendo aí posições diferentes também, ele já atuou como o segundo atacante, como ele fazia o ano passado ao lado do Yuri, mas também um pouco mais recuado nessa função de armação. Contra o Água Santa foi assim, e à frente dele estavam Yuri e Pedro Raul, e o Memphis, né, ele já exerceu essa função em outros times, enfim, tem condições para isso, é um grande jogador também, e a gente espera muito dele essa temporada, mas fisicamente ainda não está 100%. A gente vê que alguns movimentos ele ainda não está com a velocidade, aquela precisão que ele estava no fim do ano passado, mas o que é normal, né, para esse começo de temporada, e essa pré-temporada que a gente teve aí praticamente de uma semana de treino antes do início do Campeonato Paulista. O Yuri Alberto ainda não marcou na temporada, mas isso não é um problema, ele está jogando bem, tem feito as participações como sempre, está se entregando, logo, logo desencanta aí, quem sabe no Majestoso seria bonito, ele gosta de marcar gols contra o São Paulo, né? Então seria bacana aí o Yuri voltar a marcar esse ano. O Thales Magno, também um dos destaques individuais do ano, né, de 25, já marcou 2 gols, tem feito boas participações, enfim. Então acho que o Corinthians está se consolidando. Vejo ainda uma carência aí como segundo atacante, nessa posição de segundo atacante, onde joga o Thales, para ter ali mais opções no elenco. E o Pedro Raul já marcou o gol, parece que tirou um peso das costas aí, tá desempenhando um pouco melhor, mas ainda gera muita desconfiança, pelo menos para mim, ainda não é uma aposta segura de um reserva de qualidade a nível do Yuri Alberto, assim como Héctor Hernandes, que ainda não apresentou muita coisa por aqui, mas a gente torce para que eles tenham uma boa temporada, né? Então, expectativa do clássico vai ser um jogo bem interessante. O São Paulo fez aí a pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco ainda não está também 100%. Vamos ver como vem o São Paulo, mas eu acho que vai ser um jogo interessante de acompanhar no domingo lá no Morumbi. E um outro assunto que agitou aí o noticiário corintiano esses dias, né, foi mais um bloqueio judicial, né, nas contas do Corinthians, que havia aí prejudicado o pagamento dos salários desse mês, né, de janeiro, mas o Corinthians conseguiu derrubar esse bloqueio. O Vinícius Cascone, diretor jurídico, publicou nas suas redes sociais que esse foi o último bloqueio, graças a Deus. O Corinthians, né, agora faz parte aí do RCE, né, que é aquele regime central, né, de pagamentos, enfim, centralizador, né, para você conseguir programar que todos os seus credores recebam
né, com um cronograma definido, valores definidos para cada um, enfim, isso vai ajudar muito nas finanças do clube. E agora o Corinthians conseguiu derrubar esse último bloqueio judicial que estava nas contas, quitou salários, ou seja, mais aí um ponto positivo para a diretoria, que fez não mais do que a obrigação, né, de pagar os salários, mas que, enfim, às vésperas de um clássico também acaba motivando um pouco mais os jogadores. Certo, galera? Então, obrigado aí. Eu já até esqueci de falar no começo do vídeo, mas, enfim, se você seguiu com a gente até esse momento, dá aquele like, curta, siga nosso canal, se inscreva, compartilhe com a galera, né? Toda hora a gente está agora com conteúdos novos e esperamos que vocês sigam com a gente por aqui, tá bom? Nos vemos em breve, então fiquem com Footing Roll. Valeu.